2 gravando. Oi pessoal, tudo bom? Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa aula 4.2, onde a gente vai definir posição e deslocamento. Só que dessa vez a gente vai fazer em 2 ou 3 dimensões, né? A gente definiu a álgebra vetorial para poder usar essa ferramenta na descrição de movimentos. Então olha só, o vetor posição, ele é um vetor que determina a localização de um objeto ou de uma partícula que está num espaço, né, onde a gente coloca um sistema de coordenadas. Então é mais ou menos assim, ó, a gente define um sistema de coordenadas, ele é arbitrário, mas a gente coloca o x, o y e o z, a gente pode colocar ele em qualquer lugar, né? E a gente vai definir que essa partícula aqui, ela tem um vetor que aponta até a posição dela, a gente vai chamar esse vetor de R. Esse vetor R, ele tem componentes x, y e z, que são as projeções, né, no eixo x, Rx, Ry e Rz. Aqui no próximo slide já vai ficar mais claro como é que ficam essas projeções. A gente também pode usar a notação de simplesmente abrir um parênteses, colocar x, y e z, né, para descrever esse vetor. Então, quando a gente quer descrever a posição do vetor, olha só, a gente tem uma partícula aqui a gente tem a origem do sistema de coordenadas, a gente aponta um vetor lá para a posição da partícula, e aí a gente tem a projeção aqui ao eixo z, a projeção em z, a projeção em x e a projeção em y aqui. Então a gente pode fazer esse vetor R como a soma desses três vetores. O vetor menos 3m em i, mais 2m em j e mais 5m em k, e a gente consegue descrever a posição daquele objeto, aquela partícula. Então, para a gente definir deslocamento, o que a gente vai fazer é pegar a posição de uma partícula no instante final, a posição de uma partícula no instante inicial. Então, num instante t2, no instante t1. E a gente vê que se houve mudança nessa posição, se esses vetores forem diferentes, significa que a partícula se deslocou. Imagine que esse cara aqui é o 1, então a gente tem x1, y1 e z1, e aí ele se desloca para uma posição 2 aqui, ó, R2. Então a gente tem o R2 é x2, y2 e z2. Então a partícula estava aqui no instante t1 e vai para lá no instante t2, e a gente vai ter um vetor que aponta de um ponto para outro. Esse vetor aqui, por regra de soma de vetores, subtração de vetores, a gente sabe que é exatamente o R2 menos R1. Então esse vetor aqui é o vetor deslocamento, que a gente chama de ΔR, que ele aponta da posição inicial até a posição final e descreve o deslocamento de uma partícula. E aí, se a gente tem esse vetor, olha, a gente pode pegar o vetor 2 em notação de vetores unitários, o vetor R1 em notação de vetores unitários, e fazer a diferença entre eles vetor a vetor. Então, quando a gente pega os componentes em i, a gente vê que é simplesmente o ΔX em i, a gente tem o ΔY em j e o ΔZ em k. Então, o vetor deslocamento a gente pode separar nas componentes. É o deslocamento em x, o deslocamento em y e o deslocamento em z. São as componentes desse vetor, né? Vamos dar um exemplo aqui de como é que é um deslocamento. Então, imagine, a gente vai descrever o movimento de um coelho. O movimento de um coelho num plano bidimensional. Então, a gente vai... o problema diz o seguinte. Um coelho atravessa um estacionamento no qual, por alguma razão, um conjunto de eixos coordenados foi desenhado. E as coordenadas da posição do coelho, em metros e em função do tempo, que está em segundos, são dadas por essas duas equações. Então a gente tem x e o y em metros e o t aqui em segundos. Essas equações nos dizem que a posição x varia com uma função quadrática, a posição y varia com outra função quadrática. Então, para diferentes instantes de tempo, o coelho está em diferentes posições. E aí aqui, ó, a pergunta, a letra A diz o seguinte: no instante t igual a 15 segundos, qual é o vetor posição do coelho, né, na notação de vetores unitários e na notação de módulo ângulo? Então, para a gente fazer isso, a ideia-chave da resolução desse problema é que as coordenadas x e y são as componentes escalares do vetor. Então, a gente vai ter aquelas coordenadas x e y
Então, olha só, a coordenada x é a componente x do vetor posição. A coordenada, aquela equação y, né, é a componente y do vetor posição. E quando a gente coloca lá naquela equação o t igual a 15, para o x a gente chega com 66, dá para fazer a continha. E no y a gente chega em menos 57, ok? E aí o vetor posição vai ser 66 metros em i e menos 57 metros em j. Certo? E aí a gente tem o vetor posição descrito em termos dos vetores unitários. E aí, quando a gente fala na notação módulo ângulo, o módulo a gente vai fazer simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado e tira a raiz, né? E a gente vai ficar com 87 metros, é o deslocamento total do coelho, desde a origem do sistema de coordenadas, né? E o ângulo com o eixo x é dado pela tangente, o arco tangente de y sobre x. Que a gente faz essa conta aqui, ó, coloca o y, que é menos 57, o x que é 66. E a gente chega no ângulo de menos 41, ok? Então, olha só, quando a gente olha a resposta, a gente tem aqui, ó, esse é o vetor, 66 e menos 57. Então, é 66 em x, menos 57 em y, aqui. Essa distância aqui, ó, é 87 metros. E este ângulo aqui é menos 41. Então a gente descreveu o vetor, né, posição de duas formas. Né? Na letra B, ele simplesmente pede para a gente definir qual é a trajetória do coelho. Né? Como que a gente vai fazer a trajetória desse coelho, né, no t entre 0 e 25? Então, para a gente desenhar a trajetória, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar aquelas equações do x e do y e a gente vai traçar vários pontos. A gente vai ver para o t igual a 0, para o t igual a 5, 10, 15, 20, 25, por exemplo. Né? Quanto mais pontos a gente fizer, essa é a ideia-chave, né? Quanto mais pontos a gente fizer, mais preciso a gente vai ter a trajetória. É basicamente isso daqui, ó. Nesse gráfico aqui foram postados 6 pontos. T igual a 0, t igual a 5 segundos, t igual a 10 segundos, t igual a 15, 20 e 25. E aí a gente pode juntar esses pontos aqui e a gente tem um desenho da trajetória do coelho, né? Então, entre 0 e 25. Mais ou menos essa trajetória que ele fez. E esse aqui é o sistema de coordenadas com o 0 aqui. Ok? Quanto mais pontos a gente colocar, mais suave fica a curva, né? E também dá para fazer isso em calculador ou em gráficos no computador. Com isso a gente encerra nossa aula. Espero que tenham entendido a ideia de posição e de deslocamento a partir de vetores em duas dimensões. E na próxima aula a gente vai falar sobre velocidade média, velocidade instantânea, agora também em 2, 3 dimensões. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve agora, curte o vídeo para dar um apoio, é um incentivo, a gente que está produzindo esse conteúdo de qualidade. Já segue lá no Instagram, que é @ismaelfortuna, também tem conteúdos exclusivos sobre física. Né? E é isso. Um prazer estar aqui com vocês, um forte abraço, bons estudos.